Fala, meus amigos, seja bem-vindo ao canal BitCrypto. Pessoal, ontem na live eu fiquei sabendo que a Ripple e a SEC foi negado o pedido dela lá na Juíza Torres, né? Conforme a gente vem acompanhando aqui. Assim, vou mostrar algumas coisas aqui relacionadas a este tipo de assunto, né? Mas uma coisa que eu queria deixar para vocês aqui é falar que a lógica nas coisas estão acontecendo, né? Eu até comentei alguma coisa, falei, até estava lendo ali sobre Fred Rispoli, que é um dos advogados que a gente acompanha aqui e que acompanha o processo, que ajuda muito no entendimento, né? E a gente aprende bastante com eles. Jeremy Rogan, eu não encontrei nada a respeito dele e por enquanto nós vamos falar de outros advogados que também acompanham aqui, mas ele até comentou alguma coisa sobre implorar para a juíza. E ele postou isso às 17 horas. Eu queria mostrar para vocês o que eles estão falando. Depois nós vamos comentar a respeito. Vamos lá. Aqui é um senhor que sempre acompanha o processo e traz informações para nós, né? James K. Phelan. Ele é um advogado experiente. No início ele começou a trazer muitas informações, depois ele começou a ficar mais ali quietinho, só trazendo os documentos, mas ele não dava mais as opiniões dele, porque isso parece que eu entendi, né? Logicamente, que poderia prejudicar ele em outros processos, por ele estar aceitando ou negando alguma coisa em algum processo publicamente, e alguém poderia usar contra ele num tribunal, falar, ó, você falou isso lá, não? Por que você está aceitando isso aqui? Você falou isso, por que você está negando isso aqui no seu processo, né? Então, eu acho que foi por conta disso que ele se afastou. E agora ele não dá palpite, ele somente apresenta as informações. Então, tá aqui ele apresentando aquele documento que nós mostramos ontem. Quem não assistiu, assista a live ontem, que eu hoje vou fazer o corte da parte, tá, gente? Teve um probleminha lá que eu precisei abrir a live e logo me chamaram e eu tive que resolver um problema urgente aqui na empresa e ficou, né? Eu agradeço a todos que aguardaram e peço muitas desculpas aí, tá? Por ter que ficar aguardando. Mas foi muito produtivo ontem, 1 hora de live efetivo, né? Tirando 1 hora que não teve a live. E foi muito produtivo, tá? Então tá aqui, a juíza Torres indeferiu o pedido das partes por uma decisão indicativa, né, que eles solicitaram. Se a jurisdição fosse restaurada a este tribunal, no caso ao Tribunal Distrital, né, este indeferiria o pedido das partes por ser processualmente impróprio. Isso aqui tá entre aspas, tá? Tá? Eu creio que foi a juíza que falou, tá? E aí o Fred Rispoli, como eu prometi, está trazendo aqui essa informação. Vamos ver? O significado aqui é que as partes, a SEC e a Ripple, não solicitaram a reparação sob a regra correta do processo civil. Portanto, elas irão representá-la sobre a regra correta, mas pelo que o Fred Rispoli entendeu, a Ripple e a SEC precisam se unir e implorar por reparação. Não é somente mudar para a regra correta. Eles vão ter que implorar, por favor, pelo amor de Deus, ajude aí, juíza, né? Aí teve um comentáriozinho que eu quero ver aqui o que foi que ele disse. Vamos ver aqui. Ele diz assim: acho que a moção das partes foi redigida por advogados de ambas as partes, certo? E nenhum dos advogados sabe o procedimento correto, algo não cheira bem, como sempre, com esse processo, né? Bom, assim, eles têm muita experiência, né? Agora a gente tem que ver por que foi negado, né? Realmente. Brad Garlinghouse não teve nada
só trouxe aqui a informação de Stuart Alderoty, que nós vamos ver agora, comentando a postagem do James Garfield, que diz assim: nada na decisão de hoje altera a vitória da Ripple, ou seja, XRP não é um título. Trata-se de questões processuais com a rejeição do recurso cruzado da Ripple. A Ripple e a SEC concordam plenamente em resolver este caso e revisitarão a questão com o tribunal em conjunto. Ou seja, conforme o Fred Rispoli comentou aqui, eles só vão fazer todo o procedimento agora utilizando aí a regra correta, né? É o que o Fred já falou aqui. Ele responde a questão do cara aqui, né? Vou traduzir total aqui para ver. Aí, ó. Acho difícil acreditar que ambos, Ripple, os advogados da Ripple e da SEC, não conheciam o procedimento, o que parece um atraso deliberado. Não, eles tentaram fazer do jeito fácil primeiro. Agora eles têm que fazer do jeito difícil e bagunçado. Gente, isso aqui é importante, ó. A vantagem do tribunal é o seguinte, não é igual aqui no Brasil. Vocês lembram que teve um advogado que pagou uma multa por ele estar impetrando documentos, impetrando solicitações no STF o tempo todo. E aí o STF foi lá e multou ele. E não existe multa para advogado. Advogado tem total liberdade e direito de entrar com pedidos no tribunal, seja o momento que for, quando for, quantas vezes for. Que eu saiba, não tem limite. Você que é advogado, coloque aí nos comentários. Tem limite para isso aqui no Brasil? Porque o cara estava, parece que na 11ª ou 14ª solicitação lá no STF de informações e ele foi multado, né? E aqui não, ó. Nos Estados Unidos, desde que o cara pague a taxa lá do tribunal, ele pode solicitar quantas vezes quiser e quando ele quiser. E o Fred tá falando, não, eles tentaram fazer do jeito fácil primeiro, agora eles têm que fazer do jeito difícil e bagunçado. Eles vão tentar novamente, vão tentar e, na realidade, agora eles vão fazer do jeito mais difícil, né? Como ele tá comentando aqui. Inclusive implorar. É uma loucura pensar que os advogados especializados da Ripple e advogados de segurança não conheciam o procedimento. Mais um aí. Parece que eles não gostam de sua decisão seja contestada. Atenção, basicamente. Então, basicamente, você não fez direito, tente de novo. Isso é só um atraso para permitir que os grandes jogadores embarquem e fiquem para trás. Ou fiquem para trás. Sempre vai ter uma desculpa, alguma coisa que a gente possa falar. Opa, será que está atrasando o processo de propósito para isso, né? Vamos seguir aqui. Achei interessante o comentário aqui do Carlos Domingos, né? Que ele é CEO lá da Securitize. E ele fala assim, e a confirmação aqui para aqueles que não seguem... Não, esse aqui é depois, é esse aqui primeiro, ó. A SEC definiu isso de forma muito clara, né, a respeito deste rapaz. Vamos para este daqui primeiro. Cadê ele? Vamos para este daqui primeiro. Ele faz uma questão aqui a respeito do que ele comenta aqui, né? Vamos lá de novo. Ele fala assim, ó. E a confirmação aqui para aqueles que não seguem as regulamentações de perto significa que corretoras como a Securitize, que tem ali como membro do conselho o Paul Watkins, né, que é o presidente da SEC, poderão fornecer custódia de títulos tokenizados e ativos digitais sem precisar de uma licença separada ou segregada aí, né? E segregada, que era extremamente limitante para a realização de outras atividades e que ninguém no setor apoiava. Apenas 2 entidades se candidataram, nenhuma delas participantes ativa do setor. Parabéns à SEC por agir tão rapidamente para corrigir esse problema de longa data. Eu vou jogar aqui por alto, mas eu acho que uma dessas 2 que ele fala aqui, né? Apenas 2 entidades aqui se candidataram para tokenizar e custodiar títulos.
Na regra anterior da SEC, aqui nesse caso, uma delas é aquela que a China está por trás dela, o Wanxiang lá, Prometheus, né? E mais uma que eu não sei qual é, ou não lembro. Só elas se candidataram. Os demais, ninguém aceitou isso. Ele está falando aqui. E aqui, antes disso, o cara tá comentando aqui, né? Fazendo a pergunta. Vamos ver o que ele pergunta. Mas o que é um título tokenizado? É um certificado de ações real mantido em custódia e um token promissório emitido em uma blockchain? Ou é um token on-chain real que é em si um título e não representativo de outra entidade digital ou física? Mas ninguém respondeu. Ele fez a pergunta depois disso aqui, né? Aí aqui tem uma questão das regras aqui que ele mostra. Vamos lá. Deixa eu ver se é a mesma aqui. Divisão de negociação de mercado. Perguntas frequentes relacionadas às atividades de criptoativos e tecnologia de LED distribuído. Lá. Preparou as seguintes. Quando a gente seleciona aqui, ele sobe tudo ali. As seguintes respostas e perguntas frequentes. Mas aqui no caso ele já está respondendo ali, não precisa nem da gente ler esse documento todo aqui não, né? Mas ele já deu a luz aqui, né, pra gente. Não tem nada a ver com o processo, tá, gente? Eu só achei interessante trazer isso aqui, porque o pessoal da Securities, tá aqui até o símbolozinho dela, tá envolvido aí, né, até o pescoço nessa questão, tá? Alguém fez outra pergunta aqui, vamos ver o que ele diz. Ele diz assim: ótimas perguntas e honestamente, e é exatamente aí que reside a maior parte da confusão. A redação da SEC deixa margem para interpretação, mas a distinção entre um token representar um ativo e ser o próprio ativo ainda parece obscura. É disso que ele comenta aqui e não fala nada, né? Aí o cara fez aquela pergunta. Este cara aqui fez a pergunta, né? O que é um título? É um token que só representa o que já existe ou é um token on-chain que ele em si próprio é um título, né? E aí ele responde aqui, ó. Não, não é. Você pode explicar por que isso não está claro? Eu também não entendi. Aí aquele cara vem com a mesma pergunta aqui. Clareza em tudo isso é como ar fresco, muito necessária. Parabéns a SEC e a vocês perseguirem isso. Bom, vamos encerrar esse vídeo por aqui, gente, que esse aqui foi só uma curiosidade, ainda não tenho muito embasamento a respeito, mas que é uma mudança que houve aqui nas regras da SEC, né? Que aconteceu, deixa eu ver se tem data, não tem nem data aqui, se tivesse data, ficaria melhor de saber quando foi que ela fez essa mudança. Ah, tá aqui, ó, 15 de maio, tá? Atualização 15 de maio. Ontem, né? Aqui, ó. Última revisão ou atualização, tá? Depois, vocês dão uma pausa no perfil lá para vocês pegar o link aí, tá ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido boa parte das informações aí. E agora nós vamos ao nosso comentário aqui. Eu acho que deve dar uns 2 minutinhos, 3 minutinhos. É o seguinte, a gente vem acompanhando esse processo, né? Tem sim uma certa obscuridade ali, né? Que a gente fica imaginando que esse processo é falso, que esse processo só é para atrasar a vida de uma empresa e de um ativo. Só que se for isso, por quê? Por que eles querem atrasar esses dois? Né? Atrasar você que está investido nesse ativo digital, atrasar quem quer investir em um IPO na Ripple, quem quer ser dono da Ripple por meio de ações. Isso também é atraso, né? Ela pode se tornar uma das maiores e top das galáxias, como diz, né? Em termos de empresa de
de infraestrutura de pagamentos internacionais. Tem muita empresa aí igual a Swift, por exemplo, uma delas, né? Quando eu falo muito, porque tem a CEPA, tem outras criadas dentro dos países de cada local aí. A Japão tem um dele, China tem um dele, Rússia criou o dele. Então, pode se tornar uma instituição onde os Estados Unidos, que ainda dominam o mundo em termos de dinheiro, né? Ela pode ser ali a porta de entrada e saída das negociações que ocorrerem pelo mundo todo. Da mesma forma que todos abrangiam a SWIFT para poder entrar e sair com dinheiro dos Estados Unidos, e esse é o mercado maior, né, e global, os outros podem até fazer seus negócios, China, por exemplo, então nem se fala, mas ainda assim os Estados Unidos é o maior mercado do mundo. Então, por que que eles estariam prendendo, travando ali mais uma vez, né, com esse lance do processo? Por que que os advogados da Ripple e da SEC não falaram assim, não, vamos tentar pelo caminho mais difícil, mas que é quase certo de que dê certo? Esse é outro detalhe. Por que que eles não fizeram isso? E aí a experiência desses advogados, cadê? Né? Ó, vamos tentar desse jeito aqui, que pelo menos a gente sabe que a juíza vai negar, mas na próxima a gente acerta. Só para segurar mais um pouquinho, porque ainda não está na hora de virar a chave. Ou coisa assim. Então, é sobre isso que eu estou falando, né? A gente está acompanhando, tem os processos, tem as regulamentações, tem as regras, tem as leis de valores mobiliários. Eu até comentei que poderia ter sido por conta da lei de valores mobiliários, né? E, de certa forma, ela deve ter olhado isso, e na regra que eles usaram, não sei se a gente vai lembrar aqui, regra parece que 63, né? É que eles utilizaram para poder solicitar a juíza, e nessa regra 63 deixa em aberto, né, o crime, né, de valores mobiliários da Ripple lá. Tanto é que eu falei, ou eles mudam, eles têm que mudar aquela lei lá, as regras deles lá, para poder fazer o pedido. Vamos ver na próxima se eles vão acertar. De repente, os juízes, os advogados são mais experientes que nós, né? Então eles estão falando que tem mais uma chance aí, é porque tem mais uma chance. Agora, saber se a juíza ela não está cravada ali nas leis, né? Falar assim, tem a lei lá na SEC, vou seguir aquilo, não vou mudar meu entendimento, fique do jeito que tá. Se quiser mudança, igual eu vi no chat aqui, realmente, se quiser mudança, lá na live, né? Se quiser mudança, vai lá e pede para o segundo circuito. Você não quer o entendimento? Então, pede lá no segundo circuito. O segundo circuito vai te dar a decisão, né? Não sei, vamos ver, vamos esperar. Eu até fiz um comentário num vídeo anterior da live, eu falei, galera, provavelmente, inclusive, eu acho que foi num chat também, que era uma estreia, eu falei que alguém perguntou quanto tempo, né, para aguardar a juíza, né, que não aguentava mais esperar isso. Eu até comentei, ó, conta aí do dia que a SEC, a Ripple colocou o documento lá, e conta 30 dias. Pode ser que seja agora, pode ser que seja amanhã, pode ser que seja daqui no meado de junho. Eu até falei, é mais provável ser no meado de junho, mas que ela pode também se antecipar, baseado nas decisões que ela já tomou anteriormente, que a gente vem acompanhando. Ela tomou decisões antecipadas ao prazo que ela mesma criou lá, os cronogramas. E ela surpreendeu mais uma vez, né? Lembra quando eu falo para vocês? Pense pequeno e se surpreenda. Porque se você falar assim, amanhã a juíza vai, você está pensando grande. Você tem que pensar pequeno, ser humilde e esperar o prazo correto. E de repente você ser surpreendido. Aí vamos sair dessa seara e vamos para o XRP ou qualquer criptomoeda que você esteja esperando. Pense que aquela criptomoeda
tem que chegar a 3 dólares. Depois, quando ela chegar a 3 dólares, pense que ele vai chegar a 5 dólares. Para um dia você pensar assim, poxa, eu estou esperando que ele chegue a 50 dólares. Depois você estou esperando que chegue a 100 dólares. Quando vê, já está lá, meu amigo. Então, pensa pequeno e você será surpreendido. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação e deixe também alguma informação que você queira aí. Participe, você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.